Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Turma, a pedido de vocês, tá? Eu venho aqui passar um parecer aqui de como está procedendo a legalização de kit turbo nos carros, né? Adaptados, vamos dizer assim, os carros que não são originais aqui no Rio Grande do Sul, tá, turma? Estou fazendo esse vídeo com o intuito de divulgar também essa parte da legalização que eu estou fazendo. Eu tenho uma equipe, então, que faz para mim, tá? E se alguém quiser fazer por conta, pode pegar e fazer, não tem problema nenhum, tá? Só passar para vocês que no Rio Grande do Sul tá legalizando sim, tá? E fica a alteração de potência e o kit turbo perante o laudo ali. Então, tu pode andar tranquilo sem se incomodar, desde que a alteração não passe dos 10%. Se passar dos 10%, né, prevista por lei que pode ser alterado de potência, não tem como legalizar o kit turbo, tá, turma? Vou dar uma palhinha para vocês sobre como foi o processo dos últimos dois que a gente fez nessa semana, tá bom, turma? Então aqui, senhores, mostrar para vocês como que fica a parte da documentação, tá? Então aqui a gente tem o Gol IHS, tá? Antes da legalização, proprietário aqui Everton Fachin, tá? Gol sem restrição nenhuma, tá? Documento dia 5/7/23, tá? Então, um documento atual, do ano, tudo mais. O Gol com uma potência originalmente de 82 CVs, tá? O que acontece? Aqui como ficou pós-legalização. O Gol aqui, ó, foi trocada a placa, então, tá? 87 CV, então ele subiu 5 CV do original, tá? E aqui embaixo fica as alterações aqui, ó, turma. Alteração, documento, né? Potência e o número de CSV. Suspensão, alteração, a altura de vão livre do solo e o CSV. O CSV é o mesmo porque foi aferido no mesmo metro, né? No caso, na mesma vez, né? Então, para mostrar para vocês aqui, ó como é que fica o laudo. Este aqui é o laudo do Gol. Então, ó, 87 CV, 82, 87, tá? As fotos do veículo, tudo mais. Mas mostrar para vocês como que fica a questão aqui, ó. Ó, fica assim, ó, veículo com alteração de potência de 82 para 87 com instalação de kit turbo, tá? E a altura do veículo, modificação do sistema de suspensão fixa, tá? A altura do veículo livre do solo 130 milímetros. O que acontece? Aqui, este campo, o pessoal tem muita dúvida em referente à alteração de potência. Este campo aqui, no passado, vinha escrito aqui, tá? Instalação de kit turbo, alteração de potência, suspensão de rosca ou suspensão regulável, suspensão pneumática. Vinha aqui, tá, turma? Hoje em dia não vem mais. Para cima de 2017, não se pode mais alterar esse campo aqui. Então, isso são leis do Denatran e do Conatran, que rege o Brasil todo, tá? Então, é no nível nacional, que antigamente, para baixo de 2017, cada CRVA, né, Centro de Vistoria, no caso, tinha o poder de escrever o que queria aqui. Então, dependendo da alteração, eles escreviam do entendimento deles. Então, uns vinha kit turbo, por exemplo, outros instalação de kit turbo, outros legalizado turbo compressor. Cada um tinha um entendimento. E isso estava dando muito, não digo problema, mas cada um escrevia de uma forma. Então, tu legalizava num lugar era um jeito, legalizava no outro era outro, no outro estado era outro, enfim. O que acontece? Agora, eles padronizaram. Então, tu só consegue botar nesse campo aqui, só consegue incluir nesse campo CSV. Então, por exemplo, tu vai ter um número de CSV que tu pode botar nesse campo, tá? Então, o que acontece? Podia ser um CSV, por exemplo, de GNV, podia ser um CSV só de alteração de suspensão, nesse caso, suspensão e potência. Podia ser um CSV de alteração de combustível, enfim.
São inúmeros os CSVs. Podia ser um CSV de, por exemplo, média monta, que nem acontece nos carros de leilão, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O CSV vai se remeter a um laudo, seja ele qual for, tá? Nesse caso, vem o início aqui, no caso que foi alteração de potência e suspensão. Isso aqui puxou, porque com o número do laudo, quando é acrescentado nas observações aqui do veículo, vai puxar tudo que foi aferido, que foi vistoriado no laudo. Então, o que foi vistoriado nesse laudo? Aqui, ó, nós temos a liberação, tá, para alteração dos componentes de suspensão. Depois nós temos um outro escopo aqui com as alterações de potência e cilindrada. Então, isso aqui foi liberado pelo nosso diretor do CRVA, tá, que foi feita a vistoria. Ele liberou essas duas autorizações para fazer a modificação perante o Inmetro. Tá? E o Inmetro constatou que o veículo alterou a potência de 82 para 87 com instalação de kit turbo. Então, tá aqui no Inmetro, tá aferido pelo Inmetro que essa potência se alterou devido à instalação do kit turbo. Tá, turma? E foi modificada a suspensão do veículo para fixa em 130 milímetros. Tá? Qual que era o problema no passado? O pessoal alterava, conseguia a liberação para alteração de potência, fazia o Inmetro, mas no Inmetro não era colocado, porque não podia, não era permitido a instalação do kit turbo. E daí o que acontece? Ficava do entendimento do policial que abordava. Por quê? A alteração de potência, eu tenho N tipos de alterar a potência. Eu posso alterar a potência, por exemplo, trocando meu motor. Eu posso alterar a potência trocando combustível. Eu posso alterar a potência botando na injeção programável. Então, o que acontece? Essa alteração de potência, se vir só escrito, por exemplo, aqui no laudo, se no laudo tivesse escrito só veículo com alteração de potência e ponto final, fica vago, então não se remete ao kit turbo. Mas como aqui está veículo, está bem especificado de quanto era antes, quanto foi aferido depois da instalação do kit turbo e instalação de kit turbo. Então se remete exatamente à alteração que a gente teve no veículo, tá? Então isso aqui não tem problema do carro ir para o pátio, não tem problema de ser guinchado, não tem absolutamente nenhum problema, porque é tudo feito dentro da lei. Por quê? O que a lei permite? A lei permite a alteração de potência em 10%, tá? Aqui já diz, ó, alteração de potência barra cilindrada em qualquer diminuição. Então eu posso diminuir o quanto eu quiser, não é só 10%. Ou qualquer aumento em até 10%. Então, diminuir, eu posso diminuir o quanto eu quiser e aumentar a potência só em 10%. Tá, turma? Então, todas as modificações que a gente fizer de alteração de potência tem que ser respeitado 10%. Tá, turma? Então, eu posso alterar a potência de diversas formas. Trocando motor, enfim, como eu já falei. Então, por isso que aqui no documento isso vai ser padrão para tudo. Agora eu vou mostrar para vocês verem que é padrão para tudo, o outro gol que foi feito junto com esse, ó. Foi feito os dois gols porque o pessoal que veio para legalizar aqui, os dois são da mesma cidade, são amigos, então, ó, Maximiliano de Almeida, da mesma cidade, ó. Aqui, ó, vamos lá. IAU 6A41, tá? Gol GL 1.8, gol CL, tá? Ó, alteração de potência e o CSV. Alteração de potência e o CSV. Suspensão à altura 140, suspensão à altura 130. Porque um estava mais baixo que o outro. Então aqui consta a altura do carro, certo? Se a gente vir para o laudo aqui, agora vocês vão entender. Ó, por exemplo, aqui está o outro gol. Ó, vocês podem ver. Ó. Gol GL 1.8, tá? E gol CL, certo? Então, o GL aqui, 95 quando entrou no Inmetro, quando saiu do Inmetro, 101 CV. Foi aferido no Inmetro, tá? As fotos, tudo ali, tá? O que eu quero passar para vocês é o seguinte, ó. Tanto um quanto o outro, vocês perceberam aqui, vocês viram aqui, ó, que eles têm os mesmos escopos, vamos dizer assim, no documento, certo? Os dois são alteração de potência e os dois são suspensão alterado, certo? Porém, na nosso laudo aqui, nosso CSV, vai constar, ó, já mostrei para vocês, então, modificação do sistema de suspensão fixa. Aqui agora, ó, modificação do sistema de suspensão
regulável rosca, altura livre do solo 140 milímetros, tá? Veículo com alteração de potência de 95 para 101 CV, instalação de kit turbo. Então, os nossos dois veículos estão legalizados com alteração de potência e instalação de kit turbo. Então, esses dois veículos, a gente fez o processo de alterar a potência dele dentro do permitido, porque, por exemplo, aqui, ó, esse aqui e o outro também aqui, ó, vamos pegar o outro laudo para a gente conversar sobre aqui, ó, tá? Os dois não ultrapassaram os 10%, na verdade nem chegaram, né, bem nos 10%. Então, o que acontece? A gente pode legalizar, então foi legalizado, tão legalizado, e para vocês verem que, ó, a suspensão é o mesmo escopo para qualquer um, podia ter 100 carros aqui com esse tipo de legalização, que ia ser o mesmo, tá? Só que no laudo que muda e diz que tipo de suspensão é, tá? E diz que tipo de alteração de potência é. Por exemplo, se eu tivesse num carro desses, tá? Tivesse trocado o motor, por exemplo, em vez de instalar kit turbo, aqui ia estar a alteração de potência do mesmo jeito. Só que no laudo ia estar veículo, né, com alteração de potência, troca de motor. Motor antigo, tanto CV, motor atual, tanto CV. Ponto final. E o engenheiro do Inmetro ia assinar o laudo e tá tudo certo. Daí não seria a alteração de potência por instalação de kit turbo. Vocês entendem? Então, tipo assim, Graxa, se me pegarem e forem consultar o documento, eu preciso andar com o laudo junto? Não precisa, turma, porque automaticamente, quando consultar a placa aqui, ou tu entregar o documento, vai ter o número do CSV, e se puxar a placa, se remete a um laudo de CSV do veículo, tá? Dizendo quais foram as alterações feitas neste laudo, tá, turma? Então, não precisa, tá? O pessoal se confunde muito e acha que se não tem escrito aqui no documento turbo, não está legalizado. Não, é que no passado, como eu falei para vocês, o pessoal botava alteração de potência e saía empencando kit turbo e achando que ninguém podia prender o carro. Se não tiver no laudo do Inmetro escrito que foi alteração com kit turbo, os policiais podem sim apreender. Então fiquem espertos com essas legalizações vendidas por aí, pessoal, que é só alteração de potência, tá? Tem que estar escrito no Inmetro. Aqui, né, no laudo, no CSV, tem que estar escrito constando o que foi feita a alteração. Por quê? Eu vou passar agora para vocês como que é feito o processo e por que é tanto custo gerado em volta de uma legalização dessas, tá, turma? Turma, então, o que a gente precisa hoje para legalizar, por exemplo, um veículo que nem eu mostrei para vocês aí? A gente vai precisar de nota de tudo. A gente vai precisar de nota tanto do kit turbo, então, de todas as peças que foram trocadas. Se for suspensão, quiser legalizar, também vai precisar. Nota fiscal das peças, nota fiscal de mão de obra, tá? De uma oficina especializada. Vai precisar de um laudo de engenheiro, tá? Então o engenheiro tem que descrever todo o laudo do que foi feito, como foi feita a alteração, que tipo, desde o tamanho da turbina, a temperatura de ar vai no laudo, tá? Tem que ser passado o veículo no dinamômetro, então, tem que ter o laudo do dinamômetro, tem que ser passado o veículo no Inmetro, tem que ter um laudo do Inmetro e assinatura do engenheiro do Inmetro, e sem falar todas as ARTs e tudo que tem que ter, tá, turma? Então tem que ter desde nota da oficina especializada até assinatura dos engenheiros do Inmetro, tá? Se o carro não tiver nos conformes, não vai passar, tá? E a alteração com o kit turbo junto aferido no Inmetro, tá? Não pode passar dos 10%. Então, continha básica, se o meu carro tem 100 CV, eu posso legalizar até 110. Tá legalizado, passou lá no Inmetro, deu dentro dessa porcentagem, ok, vai ser legalizado. Não deu, é reprovado e tem que passar de novo, tá, turma? É assim que funciona. Então, essa é a forma de legalização que está tendo. Então, pode sim legalizar. Se vir, por exemplo, assim, no caso, eu sou do Rio Grande do Sul. Estou falando do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul legaliza, tá? Então, se vocês virem até mim para fazer essa legalização, pode fazer, não tem problema nenhum, eu faço. Eu tenho o pessoal que faz a legalização para mim, né, a minha equipe. Então, vai gastar na casa dos 6 mil. Depende de carro para carro, porque cada caso é um caso. Tem carros que dá mais serviço, tem carros que dá menos serviço, tá?
Então, vai gastar na casa dos 6 mil. Pode dar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Até hoje, todos que a gente fez, não passou disso. Fechou na casa dos 6 mil, com tudo pronto. Traz o veículo, a gente encaminha todo o processo de vistoria e o processo de aferição ali do veículo, tá? E pega o carro pronto de volta. Enfim, seja ele, eu comprei o carro, não transferi para o meu nome ainda, preciso transferir e quero fazer as modificações, já entra tudo no documento. Ou se o carro já está no teu nome e tu quer só fazer as alterações, o valor vai se manter o mesmo porque tu gasta o custo de uma vistoria. Tá, turma? Então, esse é o processo. Quem tiver dúvida, alguma coisa, só me chamar aí que eu vou tentar dar uma atenção a todos. Tá bom, turma? Forte abraço do Graxa para vocês.